povo do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que aquele povo então ele clama ao Senhor, aquele povo ele se humilha na presença do Senhor, e o nosso Deus que é longânimo em perdoar, e o nosso Deus que é um Deus de justiça, mas um Deus também de misericórdia. Toda vez que quando o seu povo se humilhava na presença dele, bem parecido com o momento que nós estamos vivendo, quando a ira de Deus vinha sobre aquele povo, a nação como um todo, ela se reunia para se humilhar, ela se reunia para clamar o nome do Senhor, para clamar o nome do Senhor. O que acontecia? O que acontecia? O Senhor levantava um libertador, o Senhor levantava um juiz, o Senhor levantava um homem segundo o seu coração. E Israel, enquanto aquele homem se levantava, aquele juiz se levantava, havia paz sobre a nação. Aquele povo se arrependia dos seus maus caminhos, se arrependia dos seus pecados, se arrependia da sua idolatria, e havia paz sobre a terra. E nós vemos juízes famosos como Sansão, né, como Débora, né, como vários outros que se levantaram em tempos de crise e fizeram com que a nação tivesse paz, porque o povo clamava ao Senhor, mas eles sempre voltavam para o mesmo erro. Após aquele juiz morrer, após aquele tempo de paz, após aquele tempo de estabilidade, após aquele tempo de tranquilidade, a nação voltava a se corromper. A nação voltava a virar as costas para o Senhor, e novamente o juízo de Deus vinha sobre aquela nação. E agora, nos capítulos finais de Juízes, nós vamos ver esse versículo, o texto que nós lemos repetindo várias vezes, dizendo que naqueles dias não havia rei sobre Israel, não havia uma liderança sobre o seu povo, até mesmo, queridos, porque a vontade do Senhor foi que o Senhor pudesse dominar sobre o seu povo, que o Senhor pudesse governar sobre o seu povo. Enquanto o povo estava caminhando no deserto, o Senhor ele se manifestava a Moisés no monte, mas houve um tempo que o Senhor disse: olha, vocês vão construir um tabernáculo, porque eu quero ir no meio do meu povo, eu quero falar no meio da congregação de Israel, eu quero falar no meio da casa de Jacó. E o povo eles constroem um tabernáculo, e ali o Senhor vai ensinando para o seu povo a maneira certa de o adorar, a maneira certa de se aproximar de Deus através do sacrifício, através do arrependimento, através do sacrifício, dos holocaustos, das ofertas pacíficas. O Senhor vai ensinando para o seu povo uma maneira como eles iriam se relacionar com Ele. E agora, quando eles conquistam a terra, quando eles entram na terra, a palavra do Senhor determinada através de Moisés, através de Josué, era que o tabernáculo do Senhor ele fosse estabelecido em Siló, que o tabernáculo fosse construído, e toda a nação, por mais que eles estivessem distantes ali de Siló, um único lugar para se oferecer sacrifícios, para se oferecer holocaustos, tinha que ser no tabernáculo. Eles não poderiam oferecer o seu sacrifício em qualquer outro lugar, senão no tabernáculo. E Deus ele escolhe dentre as tribos de Israel, o Senhor escolhe a tribo de Levi para ser os sacerdócios, para oferecer os sacrifícios perante o Senhor. Aquela tribo ela foi escolhida. A palavra do Senhor nos diz que Ele deu aquele chamado em dádiva ministerial. E nós vemos que durante o deserto muitos se levantam contra a autoridade de Moisés, como Miriam mesmo se levantou contra a autoridade de Moisés. Nós vemos também que o povo ele se levanta contra a autoridade que Deus estabeleceu na vida de Arão como sacerdote. E nós vemos como o Senhor ele confirma, como o Senhor ele aprova que ele estava confirmando o sacerdócio e a liderança sobre Arão e Moisés. E agora, queridos, na conquista da terra, o local para adoração, o local para o povo se achegar, se arrepender dos seus maus caminhos, era no tabernáculo, era em Siló. E ali o povo tinha que comparecer nas grandes festas, nas 3 grandes festas, o povo tinha que comparecer, o povo tinha que estar presente no dia da expiação, no dia em que o sumo sacerdote iria apresentar para oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. Eles tinham que se apresentar no princípio das colheitas, né? Ali nas primícias, oferecendo o seu sacrifício de primícia ao Senhor, e também no final da colheita como um agradecimento. Eles tinham que se comparecer também na Páscoa. Então era o centro da adoração.
adoração, aonde a nação de Israel eles iam, e naqueles dias de festa, naqueles dias de celebração, os sacerdotes eles liam a lei do Senhor, para que todo o povo ouvisse a lei do Senhor, para que todo o povo estivesse se recordando de tudo o que Deus havia feito. É interessante que Deus ele sempre estabelecia memoriais. Quando, por exemplo, o povo atravessa o Jordão, o Senhor manda que o povo tirasse 12 pedras de dentro do Jordão, fizesse ali um monumento, um altar, para que quando os filhos perguntassem para os pais: o que é isso?, o povo se lembrasse e dissesse: olha, porque o Senhor um dia fez que a nação atravessasse sempre pelo rio Jordão para conquistar essa terra. Mas o povo, queridos, foi se esquecendo, como nós muitas vezes nos esquecemos das promessas de Deus, como nós muitas vezes nos esquecemos daquilo que Deus já fez e daquilo que Ele ainda vai fazer. E a Bíblia nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas não é ouvir a má notícia, não, porque se você se alimenta da má notícia, a sua fé vai ser abalada. Se você se alimenta de tantas coisas que são colocadas diante de você, você não vai ter fé. Mas quando a sua fé ela é alimentada e realimentada pela palavra de Deus, essa é a fé viva, essa é a fé que move montanha, essa é a fé como a de um grão de mostarda, que mesmo sendo tão pequeno, carrega dentro dele o potencial para se tornar uma grande hortaliça, uma grande árvore. Essa é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus precisa estar escondida nos nossos corações. Por isso que a palavra de Deus tem que estar guardada na nossa vida. E o que acontece é que aquele povo se esqueceu da palavra de Deus. Aquele povo se esqueceu das orientações de Moisés, das orientações de Josué, das orientações dos seus grandes líderes. E agora no texto em que nós lemos, nós vemos um fato muito curioso acontecendo. Um homem chamado Mica, o que ele faz? Ele pega ali algumas moedas de prata da sua mãe, ele rouba, depois ele devolve, e eles tramam um plano, ele juntamente com a sua mãe, de apresentar parte daquelas moedas perante o Senhor, e também levar parte daquelas moedas para fazer daquelas moedas ídolos, para fazer daquelas moedas imagem de esculturas. E a Bíblia nos diz então que eles levam aquilo até um fundidor, ele faz para eles imagem de esculturas, e Mica constrói dentro da sua casa, Mica constrói dentro do seu território um local de adoração a outros deuses, um local para se perverter da vontade do Senhor. A Bíblia nos fala que ele estava nas montanhas de Efraim, uma região um pouco distante de Siló. Talvez aqueles homens, talvez aquela família, eles pensaram que a distância, talvez eles pensaram que aquela era a maneira correta, e eles começam a adorar outros deuses. Eles montam então um altar a vários outros deuses, mas ainda faltava uma coisa, Mica. E a Bíblia nos diz que ele pega um dos seus filhos, e ele faz para ele uma estola sacerdotal, ele faz para ele uma veste sacerdotal, e consagra o seu filho para ser um sacerdote. Agora, com que autoridade? Eu não sei, porque a única tribo, o único povo escolhido era a tribo de Levi, e o sacerdote devia ser e estar continuamente no tabernáculo. Ali era um local de adoração, mas Mica, ele faz um local de adoração dentro da sua casa a outros deuses, e consagra sem nenhuma autoridade um dos seus filhos. Curioso, né? Porque é o mesmo que acontece nos nossos dias. Quantos homens e mulheres levantando altares a falsos deuses dentro da sua casa? Quantos homens e mulheres se perverteram da palavra de Deus, até homens e mulheres que um dia estiveram com seu coração no Senhor, mas não vigiaram e deixaram tantas coisas entrar no seu coração e hoje estão distantes de Deus. E aquele homem, ele faz um altar para outros deuses, ele prepara ilegitimamente um sacerdote, mas algo pior ainda estava por vir, para você ver o tamanho que aquela nação estava se corrompendo diante do Senhor. Aquele homem pervertendo todos os seus caminhos, e é um caminho bem parecido com o que nós vemos nos nossos dias. A Bíblia nos diz que naquele tempo não havia rei, não havia quem ensinasse o povo as leis do Senhor.
e cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. É interessante, queridos, que todos hoje, até aqueles que praticam coisas erradas, eles têm uma desculpa para fazer o que eles estão fazendo. Por exemplo, talvez aquele que está roubando, que está furtando alguém, pastor, ele está dizendo assim: eu estou fazendo isso porque eu não tenho, o outro tem muito, eu não tenho nada. Então ele faz uma justiça perante os seus próprios olhos. Ele se acha justo perante os seus próprios olhos, está fazendo algo ali que ele está achando justo diante de si. Mas eu digo, queridos, que a justiça, a nossa régua, a nossa medida, não é o nosso senso de justiça próprio, não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos, mas é o que a palavra de Deus diz. Glória, amém. Ela é a nossa regra de fé, é o senso de justiça, é a palavra de Deus. Glória. E muitos dos nossos dias andam do mesmo jeito, fazendo aquilo que dá na sua cabeça, fazendo e andando o que parece direito aos seus olhos. Imagine se hoje cada um fizesse o que parecesse bom aos seus olhos. Se simplesmente amanhã você levantasse, você que tem um emprego, e dissesse: não vou trabalhar hoje porque eu estou cansado. Ou de repente você olha para o seu vizinho que tem 2 carros e você não tem, e diz: ele tem 2, eu não tenho, Vou pegar um. É injusto. A vida não foi justa comigo, eu não tive as oportunidades que ele teve. Como que seria o mundo hoje? Como seria a situação que nós estamos vivendo? Pegando uma brecha em cima disso. Pastor, o que você pensa do tempo que nós estamos vivendo, de tanta polêmica, de tantas coisas que nos vêm nos últimos dias, né? Você abre o Facebook, é polêmica, é um acusando o outro, um detonando o outro, um se levantando contra o outro. Eu acho o seguinte: nós encaixamos dentro desta palavra, cada um defende aquilo que é confortável até o momento para si. Sabe, eu sei que é um tempo de nós nos afastarmos, que é um tempo de nós estarmos recolhidos dentro das nossas casas. E talvez para mim, ou para você que está aí dentro da sua casa, está com a sua geladeira cheia, com os mantimentos cheios, você que tem carteira assinada, né? Você que indo trabalhar ou não, você vai receber no final do mês, talvez fica fácil, né? Fica muito simples e fácil você dizer: olha, fique em casa, não saia, não trabalhe. Talvez é fácil, mas eu quero que você pense também naqueles que neste momento dependem do pão de cada dia, do seu sustento de cada dia, que são autônomos, o quanto estão sendo afetados por essa situação, né? Então o negócio, queridos, não é você se posicionar, não é você defender, mas é sempre você se colocar no lugar do próximo, você se colocar no lugar daquele pai de família que não tem nada neste momento para tratar dos seus filhos, que está sendo afetado por este momento. É fácil você criticar, é fácil nós zombarmos quando está tudo bem ao nosso lado, mas eu tenho certeza que quando a restrição, quando o negócio aperta para o nosso lado, talvez o nosso discurso ele muda. Então, queridos, que nós possamos ter cuidado com as nossas palavras, que a gente possa ter amor, que a gente possa, queridos, descansar no Senhor. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Aquele que está em Deus, ele ama o seu irmão. Ele ama o seu irmão, mas nós vivemos em uma sociedade, queridos, isso é tão sério que isso tem adentrado para dentro da igreja, isso tem entrado e afetado a igreja. Senhor, o momento histórico que a sociedade está vivendo, para você entender como que é terrível isso. Eu vou usar um exemplo secular muito simples, né? Eu sei que tem pessoas que gostam de futebol. Até então era normal, quando uma pessoa, pastor, torcia para um time, por exemplo, um torce para o Atlético e outro torce para o Cruzeiro. Era normal ter uma intriga, às vezes entre torcidas organizadas, ter uma briga, ter uma rixa. Mas o que está acontecendo dentro dos estádios hoje, isso é fato, você pode pesquisar isso. Briga acontecendo dentro da mesma torcida, simplesmente porque alguém às vezes foi para o estádio e não estava com a camisa do time. Então o cenário da nossa sociedade é um cenário de guerra, de intolerância. Eu vi uma reportagem a respeito da torcida do Palmeiras. Estava ali um senhor já de idade,
e o time não estava indo bem no campeonato, pastor, e o meio dele protestar foi ir para o estádio e ler um livro durante o jogo. Era a maneira dele protestar. O que? Ele teve que sair escoltado, porque a torcida queria lixar ele. Olha o tamanho da intolerância que nós estamos vivendo na sociedade. Já não é mais simplesmente entre pessoas de opiniões diferentes, pessoas às vezes que torcem o mesmo time brigando, e isso adentrou para dentro da igreja. Isso adentrou para esse cenário, a falta de amor, cada um defendendo aquilo que é bom para si, cada um defendendo aquilo que é bom para o seu umbigo, aquilo que é bom para o seu ego, para a sua vontade. E a Bíblia nos diz que nos últimos dias, por isso que a palavra de Deus era maravilhosa, a Bíblia nos diz que nos últimos dias se levantariam homens amantes de si mesmo, que o Deus deles seria o seu vento, a sua vontade. E isso tem acontecido nos nossos dias. Isso é lamentável, porque nós servimos a um Deus de amor, a um Deus de extrema compaixão, de amor. Então, que o amor de Deus possa estar no nosso coração. Não é tempo de dividir, é tempo de nos ajuntar em um propósito de oração, de clamar ao Senhor. Não é tempo de nos dividirmos em opiniões diferentes, é tempo de nós buscarmos incessantemente o Senhor. E o que estava acontecendo em meio à nação de Israel é que as tribos começaram a se dividir, e logo em seguida nós vamos ver um levita, alguém que era da tribo de Levi, um sacerdote. Ele deixa o sacerdote e ele vai peregrinando, ele vai andando, procurando um lugar de repouso para si, até que ele chega nas montanhas de Efraim, e ele chega justamente na casa de Mica. E o que Mica olha para aquela situação? Ele diz: olha, agora o meu tabernáculo vai estar completo, eu já tenho um altar para deuses aqui, eu já tenho uma estola sacerdotal, eu tinha nomeado meu filho, mas ele não era da tribo de Levi, agora está aqui um levita verdadeiro. E a Bíblia vai nos diz que ele oferece aquele levita um salário. Ele diz: olha, eu vou dar para você tantas moedas de prata por ano, e você vai me ser como pai. Ele honra aquele homem, ele compra ele com palavras de lisonjas. E hoje é o que nós estamos vendo, muitos homens e mulheres de Deus sendo corrompidos pelo sistema, sendo levados a falar aquilo que o povo quer ouvir, sendo levados a falar palavras que vão massagear o ego do povo. Forte. Muitas pessoas criticam o nosso pastor, e não é porque eu estou aqui do lado dele que eu estou defendendo ele, não. Defendo ele aqui aonde estiver, defenda aonde ele estiver. Nós temos falha? Temos. Ele tem falha? Tem. Ah, pastor, você está do lado dele porque ele é perfeito? Não, eu conheço todas as falhas e defeitos que ele tem, mas eu escolhi caminhar ao lado dele. Eu escolhi. É uma decisão de honrar, de caminhar ao lado dele, porque é um homem que prega a verdade, é um homem que fala aquilo que nós precisamos ouvir. Você que faz parte da família Rosa de Saron, que acompanhou, todos os cultos desse ano, todas as palavras, você que tem um hábito, eu sempre incentivo isso, você que tem um hábito de ir para o culto e anotar as palavras, volte nas suas anotações, volte nas palavras dos últimos cultos, dos últimos meses, que você vai ver que a única coisa que ele tinha ministrado é que era um tempo de arrependimento, que é um tempo que Deus não estava satisfeito com a sua igreja, que Deus não estava satisfeito com a igreja dele na face da terra, que era tempo de arrependimento, era tempo de santificação, era tempo de nós nos purificarmos. Por isso, queridos, hoje muitas pessoas têm levantado líderes para si. Talvez você está ouvindo esta palavra, você tem acompanhado as palavras do pastor e deste ministério, isso não tem te agradado. Eu digo que você pode fazer como Mica, você pode tentar comprar alguém com as suas palavras, você pode ir para outro lugar para que tenha palavras que vão te agradar, sabe? Muitas pessoas já chegaram perto de mim para tentar falar mal do pastor, mas elas não conseguem ir para frente. Sabe por quê? Porque eu defendo. Elas tentam me comprar com as suas palavras de lisonja. E eu digo para você com certeza, aquela pessoa que está falando mal de alguém perto de você ou para você, ela
não muda de roupa para falar mal de você para outra pessoa. Talvez ela está te bajulando naquele tempo para conquistar algo que ela queria. E foi o que Mica fez. Ele compra aquele levita, ele corrompe ele. E quantos homens de Deus estão corrompidos pelo sistema, estão corrompidos pelo dinheiro, pela fama, pela glória. Olha como que a nação de Israel tinha se distanciado do Senhor, e é um cenário bem parecido com o que nós estamos vivendo. Homens e mulheres sendo corrompidos por tantas coisas, o povo corrompido, os líderes corrompidos, e Deus a ponto de vomitar toda essa situação. E a Bíblia vai nos dizer que então agora Mica, ele constrói na sua casa um lugar de adoração a outros deuses. Era um homem da tribo de Efraim, que agora estava adorando a outros deuses, e a sua casa se torna um local de apostasia, a sua casa se torna um lugar de idolatria, a sua casa se torna um lugar de adorar a outros deuses, de atrair a ira de Deus. Queridos, eu te pergunto, a igreja agora está dentro da sua casa, é você e a sua família. A igreja agora é você e a sua família. Que altar você tem levantado dentro da sua casa? Que altar você tem erguido em meio aos seus filhos? Que altar você tem levantado nesses tempos? A quem você tem servido nesses dias? Nós não estamos na igreja fisicamente, mas a igreja continua dentro da minha casa. É você, é a minha intimidade, a sua intimidade com Deus. Esse tempo tem sido difícil, porque nós amamos estar em comunhão, mas eu entendo, queridos, que aquele momento que nós tínhamos juntos é uma continuidade daquilo que é a nossa vida, é uma continuidade. O culto não pode acontecer somente naquele tempo que nós estamos lá. O culto tem que ser constante. Qual o altar que você tem levantado dentro da sua casa? A quem você tem servido nesses dias? Nós temos vivido exatamente o que estava acontecendo nesse tempo com a nação de Israel, e cada um fazendo o que parecia bom aos seus olhos, cada um postando nas redes sociais aquilo que parece agradável a si. O que você tem levantado? Como a sua atitude tem cheirado nas narinas de Deus? Como Deus tem visto a sua atitude? Queridos, só para você entender o tamanho da distância que aquele povo estava do Senhor, e a história não termina por aí. A Bíblia vai nos falar de uma outra tribo, a tribo de Dan, que estava conquistando ainda um território, estava ainda conquistando um espaço para si, e eles saem procurando um lugar para eles conquistar, para eles armar suas tendas, para eles habitar. E eles, passando pela montanha de Efraim, eles escutam a voz do levita. E eles já conheciam aquele homem do templo do Senhor, já conheciam aquele homem do tabernáculo. E eles ouvindo, ele disse: opa, tem um sacerdote, tem um levita, tem alguém aí que nós podemos consultar. Eles consultam aquele homem e eles vão para a batalha. Eles conquistam uma cidade para eles habitar, e eles voltam. E como eu disse, aquele homem já estava corrompido. E o que ele faz? Ele pega agora aquele sacerdote, aquele levita, e diz para ele a seguinte palavra: olha, o negócio é o seguinte, nós já conquistamos a terra, já está tudo armado, já está tudo pronto. O que é melhor para você agora? Você continuar sendo um levita, um sacerdote que vai estar liderando uma família, a família de Mica, ou é melhor para você liderar um povo, ou é para você melhor liderar uma das tribos de Israel? Eles oferecem para aquele homem fama, eles oferecem para aquele homem uma posição, eles oferecem para aquele homem um lugar de destaque em meio a eles. E aquele homem que já estava corrompido, é como diz uma pessoa que está corrompida, uma pessoa que está sem a direção do Senhor, vai virar as costas para o que for. Ele já estava errado, já estava fora da direção do Senhor, e agora a proposta para ele era melhor do que ele continuar na casa de Mica. Então eles vão, eles roubam os deuses de fundição, eles roubam aquele altar, e agora eles fazem daquele homem um levita. E eles fazem para aquele homem um local para eles adorarem. E a Bíblia nos diz que até o tempo
tempo em que a nação de Israel foi escravizada, que a nação de Israel foi espalhada sobre a face da terra, aquele levita continuou como sacerdote, e eles continuaram a adorar aqueles deuses, e eles continuaram a adorar aquelas imagens de escritura, porque cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Queridos, para nós concluirmos aqui, para que você possa guardar esta palavra no seu coração, qual altar, a qual Deus você tem seguido nesses dias? A qual liderança você tem se submetido? A voz de qual homem de Deus você tem ouvido? Sabe, como eu disse, esse é o tempo que você está dentro de casa, você pode escolher ouvir várias mensagens, várias pregações, não é errado. Mas eu te pergunto, está aqui ao meu lado o líder, está aqui a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida, que está ao nosso lado nos dias bons, nos dias maus, com as suas falhas, com os seus defeitos. A quem você tem dado ouvido? A quem você tem escutado? Qual líder você tem seguido? Ou você tem liderado simplesmente sobre a sua vida? São dias difíceis, são dias maus. A palavra do Senhor vai nos dizer que no final dos tempos, na vinda do Senhor sobre essa terra, muitos vão estar desapercebidos. A Bíblia também nos mostra que quando Jesus nos faz uma pergunta, ele diz: olha, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, porventura será que ele vai encontrar fé? Será que porventura ele vai encontrar um povo disposto? Será que você pode ser esse povo disposto a dizer nessa noite: Maranata, Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Será que você é esta igreja preparada, adornada para encontrar com Ele? Será que você é esse homem, essa mulher que mantém um altar de adoração ao Senhor dentro da sua casa, dentro do seu coração? Aleluia. Será que você se mantém adorando ao único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas? Será que você é esse homem, essa mulher que entendeu os princípios de autoridade, que tem ouvido a direção de Deus, que está preparado para encontrar com Ele? Ou você está como a nação de Israel naquele tempo, fazendo o que parecia direito aos seus olhos? E eu te convoco neste momento a deixar de fazer aquilo que parece certo aos seus próprios olhos, aquilo que parece bom aos seus olhos, e que você faça aquilo que é agradável ao Senhor. Amém. Que você faça aquilo que traz louvor ao nome do Senhor, que as suas atitudes, que a sua vida possa glorificar a Deus, que as suas palavras, as suas postagens possam ser para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho certeza, se nós estivéssemos indo às redes sociais para anunciar a palavra de Deus, em vez de criticar as autoridades, em vez de criticar uns aos outros, se nós estivéssemos indo, o tempo que nós estamos gastando cutucando uns aos outros, se nós estivéssemos indo para o joelho, para a oração, Deus, como já está revertendo esse quadro, já teria revertido há muito mais tempo. Então eu te convoco a não fazer aquilo que é agradável simplesmente a você, mas que você possa renunciar às suas vontades e fazer aquilo que é agradável ao Senhor, porque só assim nós seremos igreja. Aleluia. Só assim nós seremos um povo que está preparado, que está preparando Glória para se encontrar com Ele. E se for agora, e se for neste momento, como o seu coração está? Como a sua vida está diante dele? E é realmente o que mais importa neste momento. Como nós estamos diante de Deus. Como nós estamos, como nós vamos nos apresentar diante de Deus. E eu te convoco a orar. Eu te convoco a se arrepender, a buscar o Senhor de todo o seu coração, para que Ele possa reverter essa situação, para que a igreja do Senhor possa cumprir o papel dela na face dessa terra. Glória a Deus. Que a igreja continue sendo, ou melhor, que ela seja uma resposta de Deus para esse mundo. Porque a casa que se divide
como a nação de Israel se dividiu por várias vezes e pereceu, a casa que se divide, ela não pode prevalecer. Que nós estejamos juntos em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos neste momento. Antes de eu passar para o pastor, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que neste momento tem pessoas nos ouvindo, pessoas nos assistindo, e outras que ainda vão nos assistir, vão nos acompanhar através desse vídeo, vão ouvir esta palavra. Eu te peço que o Teu Espírito Santo, é Ele quem nos convence, é o Espírito Santo que faz a diferença, que o Espírito Santo possa, Deus, alcançar este coração, possa alcançar esta vida, possa alcançar esta família, Deus, que todo altar a outro Deus seja destruído do nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor levante nesse tempo, Deus, homens como Gideão, que foram, Pai, que destruíram os altares de Baal, que destruíram os altares de Astarote, que destruíram os Balaís, que aniquilaram a idolatria de meio do seu povo, de meio à sua casa. Deus, que toda apostasia, Deus, seja anulada neste tempo, para que verdadeiramente o Senhor levante os seus, o Senhor levante, Pai, a tua igreja, o Senhor levante os remanescentes, o Senhor levante, Pai, os remanescentes fiéis do Senhor neste tempo, aqueles que vão fazer a diferença, em nome de Jesus. Deus, purifica esse coração de toda maldade, purifica o nosso coração da divisão, Senhor, da ira, Senhor, de toda divisão, que o amor do Senhor venha estar sobre o nosso coração, Deus, e que o Teu remanescente, esses joelhos que não se dobraram perante Baal, esses joelhos que não se dobraram, Senhor, perante Deus, a esse tempo, a idolatria, esses joelhos, Deus, que tem clamado por justiça, que estejamos juntos, em nome de Jesus. Deus, cobre a igreja do Senhor, cobre o povo do Senhor na face dessa terra com o Teu sangue, nos livra de todo mal, Deus, e também nos prepara, nos fortalece, Deus, para o que tiver que passarmos, que nós venhamos passar com glória ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor faça a diferença em meio ao Teu povo, Deus, alcançando cada um dos seus agora, com livramento, com paz, com direção, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que essa palavra esteja no seu coração, em nome de Jesus. Retorna ao pastor. Aleluia, que palavra maravilhosa, que maná, né? Que maná, que banquete celestial que o Espírito Santo preparou para nós através da vida do pastor Alan. Eu achei interessante aqui, pastor Alan, né? Tem a ver com o que foi ministrado sobre o princípio de autoridade hoje de manhã. Eu achei interessante aqui o seguinte, que, né, hoje o que mais se vê falar entre o povo de Deus, né, principalmente as pessoas que defendem, né, a tese de não congregar, é que eu adoro a Deus em casa, né? Eu adoro a Deus em casa, né? Que em casa eu busco a Deus, mas igual você falou, qual Deus, né? Eu estava ministrando na terça, mas pela falha técnica aí da internet nós não conseguimos concluir a mensagem, né? Qual Jesus? Né? Quem é Jesus para você? Qual o Jesus que você adora? Qual é o Deus que você adora? Qual é o altar que você tem servido? Não é verdade? Então isso é muito sério. Você vê que as pessoas falam que adoram a Deus em casa, mas qual Deus que elas adoram? E é interessante que fala aqui que você compartilhou conosco que não havia rei em Israel, né? E muitos dizem servir a Deus, né? Servir a Jesus, mas não tem Ele como Senhor, né? Não tem Ele como Rei, não tem Ele como Senhor, porque quando Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, nós não fazemos aquilo que nós queremos, nós não fazemos aquilo que é certo aos nossos próprios olhos, mas a gente anda pelas diretrizes desse Senhor, pela palavra desse Senhor, pela palavra desse Deus, né? Essa palavra falou muito comigo ao meu coração, é o que eu creio, é o que eu acredito, é o que nós temos ministrado, né? Que é interessante, né? Ou é necessário que a gente submeta a esta palavra, a esta verdade. Eu posso dizer que Ele é meu Senhor, mas
né? Isso pode ser apenas da boca para fora se eu não obedeço a sua ordem, se eu não obedeço os seus mandamentos, se eu não o sirvo como eu deveria servir, né? Se eu não sou realmente servo. Ele é Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra, mas eu tenho sido servo, eu tenho servido ao Deus Criador dos céus e da terra, ou a qual Senhor eu tenho servido, qual Deus eu tenho servido, o meu próprio ventre, os deuses que são adorados em toda a terra, qual é o Deus que nós servimos? Isso aqui é muito forte. Cada um fazia aquilo que achava por bem aos seus próprios olhos. Não é diferente hoje, né? As igrejas estão lotadas, as igrejas estão cheias, né? E eu falei sobre isso de forma alguma. O propósito é ofender ninguém de forma alguma, mas com certeza, né? Tem pessoas, às vezes, do nosso ministério acompanhando live no mesmo horário de outras igrejas, e tem pessoas, às vezes, de outra igreja acompanhando live nossa, né? O correto é o seguinte, né? Se você congrega em uma igreja, se você tem um pastor, se você segue uma autoridade, que você acompanhe as diretrizes desta autoridade, né? Se você não está congregando, se você ou não tem live, não tem culto ao vivo na igreja que você congrega nesse horário, tudo bem você estar aqui conosco, a palavra de Deus ela é uma só, né? O reino dos céus ele é um só, mas é muito importante que a ovelha ela conheça a voz do seu pastor. Ah, pastor, mas o meu pastor é Jesus. Amados, isso é o maior engano, no sentido de que é lógico que o nosso pastor é Jesus, é lógico, isso aí eu falo que é o maior engano quando nós acreditamos ser pastoreados por Jesus de forma direta, sem passar por um sacerdote, né? O rebanho de Deus foi confiado a homens desde o princípio. Se ele fosse nos pastorear de forma direta, não tivesse intervenção de homens, não tinha tido nem os 12 apóstolos, nem Paulo tinha sido chamado para o ministério. Os ministérios, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, os ministérios estão aí, a hierarquia está aí espiritual, para que ela possa ser seguida, obedecida. Segue o seu pastor, ouça o seu pastor, né? Se você congrega conosco, né? Em nome de Jesus, dê ouvido, seja realmente ovelha, que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através de você. Que palavra maravilhosa, né? Não entre em pânico, não tenha medo, Deus ele cuida dos seus. Eu creio sim, eu não mudei a minha mensagem, tá? Da semana passada, do domingo passado. Eu creio que é a mão de Deus, que toda essa confusão, que tudo isso é por causa do homem se corromper e adorar outros deuses, né? Do homem se desviar do Criador. As igrejas estão lotadas, estão cheias, mas cada um fazendo aquilo que é bom aos seus próprios olhos e não observando a palavra do Senhor. Por isso esse momento tão difícil, mas como foi ministrado pelo pastor Alain, se a gente se converter dos nossos maus caminhos, se a gente se arrepender, se a gente clamar ao Senhor como igreja, Ele vai também renunciar, Ele vai também mudar aquele veredito, aquela palavra que Ele deu, aquele mal que Ele determinou trazer sobre as nações, nem é só sobre o Brasil, sobre as nações, Ele vai voltar atrás, né? Não que Ele é homem para que minta, o filho do homem nesse aspecto, mas a gente vê em toda a Bíblia, como o pastor Alan disse aqui, Deus, né, mudando o seu veredito a respeito, né, do povo, quando o povo clama a Deus. Clame ao Senhor de todo o seu coração. Eu gostaria agora de orar pelas nossas autoridades. Sei que tem pessoas que não concordam, né, com as autoridades, não gostam das autoridades, mas eu vou continuar pregando esse evangelho, né? São nossas autoridades. Não é só, eu repito, não é só porque eu me identifico com o Bolsonaro, né? Tanto na época do Lula como Dilma, e o que presidente que vinha, não sei qual, né, Deus vai colocar lá, mas toda autoridade é instituída por Deus, e a nossa responsabilidade como igreja é orar pelas nossas autoridades. Pai, no nome de Jesus, neste momento nós oramos como igreja, colocando diante do Senhor as nossas autoridades. Ó Deus, todas elas, começando, ó Deus, na pessoa do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que o Senhor vá de encontro, ó Deus, na vida dele, que a cada dia ele seja tocado pelo Teu Espírito Santo.
que o Senhor possa conduzir o coração daquele homem, que o Senhor possa conduzir, ó Deus, a mente daquele homem. Nós dependemos dele como nação. Ele é o nosso líder, ele é o nosso presidente. Gostando ou não, concordando ou não, ele é o presidente da nação brasileira. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa cercá-lo, que o Senhor possa guardar a vida dele em todos os aspectos. Nós sabemos que o Senhor tem o poder sobre os corações, que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, alcançar, ó Deus, a vida do nosso presidente. Mas não somente sobre o nosso presidente, mas que o Senhor também possa alcançar, Deus, ó Deus, o legislativo, ó Deus, num todo, o judiciário, ó Deus, num todo, que o Senhor possa alcançar, ó Deus, todas as nossas autoridades, ó Deus, os nossos senadores, ó Deus, os deputados federais e estaduais, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, as autoridades, ó Deus, num todo, ó Deus, as autoridades civis, militares, ó Deus, a nossa polícia militar, o exército brasileiro, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, os comandantes, que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento, que o Senhor possa estar no controle desta nação, que o Senhor possa abençoar os governadores dos estados, Deus, que o Senhor não deixe eles agir conforme, ó Deus, o interesse político, conforme a avareza, mas que o Senhor, se necessário, faça como no Egito, se necessário, pese, ó Deus, a tua mão, mas que esta nação ande segundo a tua vontade e o teu querer, porque a tua igreja clama pela tua justiça, porque a tua igreja clama pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor vá de encontro a cada prefeito, principalmente o prefeito da nossa cidade de Itaúna, vá de encontro à vida dele, cobre ele com o teu sangue, cobre ele com a tua graça, ó Deus, livra, ó Deus, a família, a casa, da sabedoria, da estratégia, por mais que ele pense que ele está fazendo por seu próprio braço, que seja o Senhor conduzindo cada ação, que seja o Senhor conduzindo cada decisão, porque o Senhor tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus, abençoa toda a liderança da cidade de Itaúna, abençoa os nossos vereadores, abençoa, Pai, os juízes, os promotores, abençoa, Deus, a liderança, o comando da polícia militar, abençoa, meu Pai, a cidade de Itaúna, que o Senhor esteja agindo, ó Deus, em favor desta terra, em favor desta cidade, em favor do teu povo. Quando o Senhor, aleluia, governa, o povo vai bem, o povo é próspero, o povo tem refrigério. Nós sabemos que ainda há pessoas, ó Deus, liderando segundo os seus próprios interesses, ó Deus, com os seus próprios, ó Deus, objetivos, mas em tudo nós sabemos que é necessário uma permissão do Senhor, mas pelo clamor da tua igreja, levanta líderes honestos, levanta homens e mulheres para liderar a nossa nação, segundo, ó Pai, o teu coração e segundo, ó Pai, a tua palavra. Eu quero colocar diante do Senhor cada autoridade desta nação, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos livrar, Pai. Muda o coração das lideranças, que o Senhor nos livre de uma guerra civil, que o Senhor nos livre, ó Deus, da corrupção, da destruição, ó Deus, do nosso país, que o Senhor guarde os nossos empregos, que o Senhor guarde as famílias, que o Senhor guarde este trabalhador. Deus, eu sei que neste momento poucos estão preocupados com o diarista, ó Deus, com o trabalhador autônomo, ó Deus, mas nós oramos, ó Pai, e cremos que o Deus que alimenta as aves dos céus irá alimentar, ó Deus, estes que poucos estão interessados, que poucos estão preocupados, Pai, mas que o Senhor alcance, ó Deus, esta família que está desempregada, esta pessoa que está olhando hoje para a sua lata de arroz, ó Deus,
Aleluia. Que Deus possa Aleluia. cuidar de nós, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, do seu povo. Que Deus possa cobrir você com o seu sangue, com o sangue do Messias, do Cristo, do nosso Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que Deus abençoe a sua casa, que a prosperidade de Deus esteja sobre a sua vida. E por mais que possamos olhar e ver o deserto, entenda que Deus sempre vai mandar o maná para a sua vida, que sempre vai haver o maná, que no momento que você olhar e talvez não ver água, né, Deus vai fazer brotar da rocha. Deus cuida do seu povo, Deus cuida dos seus filhos. É tempo de nos voltarmos para Ele, como nunca, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Que Deus abençoe a toda a família Rosa de Saron, Saron Church. Esta live, este culto vai ficar salvo no YouTube, né? Nós estamos transmitindo ao vivo aqui no Facebook e nós estamos gravando. E em breve, eu creio que hoje ainda vai estar disponível lá no YouTube. Nós precisamos de 1000 inscritos para que a gente possa fazer a transmissão pelo smartphone com uma qualidade melhor. Então, né, quando você for assistir ou compartilhar o link do YouTube, que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, que você possa indicar para seus familiares, seus parentes, seus amigos, para que eles também possam se inscrever, para que a gente possa alcançar esses 1000 inscritos e para que a gente possa fazer a transmissão ao vivo também com uma qualidade melhor através do YouTube, né, em nome de Jesus. Se bem que eu creio que esse período de tribulação, ele vai acabar, em nome de Jesus. Deus vai cessar. Talvez a igreja não entendeu ainda a necessidade, mas eu creio que muitas pessoas já estão despertando para a oração. E Deus tem levantado uma nação que ora e que vai fazer realmente a diferença. Em nome de Jesus, nós não vamos nos comparar à Itália, à China e nem nenhum outro país, porque nós cremos que a nação brasileira tem um povo que clama que nenhuma outra nação, que a Itália não tem, que a China não tem. Na nação brasileira tem uma igreja viva, de um Deus vivo, que está se voltando para esse Deus, e esse Deus vai nos dar o livramento. Não vamos ter tantas mortes como na China. Eu creio nisso. Nós não vamos ter uma devastação tão grande, porque apesar que muitos desejam que isso aconteça, simplesmente para acusar alguém, para dizer eu te disse, nós declaramos que esse espírito de morte vai cair por terra, vai bater em retirada, que esse vírus não vai ter poder na nossa nação e que ele vai se extinguir. O fogo do Espírito Santo, do nosso Deus que é fogo consumidor, vai queimar esse vírus maldito e mandar isso de volta para o quinto dos infernos. Desculpa a expressão, no nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Um abraço a todos, Letícia Rabelo, Alan Souza, todos os irmãos. É difícil de acompanhar aqui, amados, amém? Todos, mas que Deus abençoe ricamente todos vocês, em nome de Jesus. Um abraço, graça e paz do Senhor Jesus. Quer falar mais uma coisa, pastor? Amém. Só um pedacinho do hino aqui, que o sangue de Jesus possa estar nos livrando de todo mal. Oh, glória! Para nós terminarmos, feche seus olhos e adore ao Senhor. Chuva que cai